Fala galera, dando início a mais um Tritopando. Esse já é o 30 e lá vai Bordu. 39 ou 40, não sei. 30. Só de águia, só de fera. E hoje não ia ser diferente, a gente trouxe essa fera, Guilherme Nacur, Gui Nacur. Nós vamos falar dele, de profissão, de roça, de fazenda, dos nomes que ele bota nas motos dele. Nós vamos falar de saúde também, Gui, que são uma fera nisso aí, a questão da obesidade, tudo. Nós vamos tocar o pau aqui. Ele falou que não tem filtro, pode falar de tudo. Então nós vamos tocar o pau. Mas antes a gente tem uns agradecimentos. Ericão, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Gui. Boa noite, Jura. Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Fazer um agradecimento aqui aos nossos parceiros. Agradecer a Luana P. Cabeleireira, parceiraça nossa. Agradecer também ao Jovis Burger. E lembrar que hoje no Jovis Burger tem cashback. Você que gosta de um sanduíche, comer algum negocinho top, você pode comprar e ainda vai ganhar uma parte do seu dinheiro de volta. Só no Jovis Burger. Só no Jovis Burger. E amanhã, quinta-feira, tem o Quinta Pix, você vai comprar e ainda vai receber um brinde. Se pagar via Pix. Ou dinheiro. Não é só Pix, é só Pix. Só? Ele economiza a ida no banco para depositar. Já agiliza o trem, o processo todo. Agradecer também a do Vale Conveniência. Empreendimento aí no começo de setembro já vai estar de portas abertas para atender todo mundo aí de maneira ágil e com ótimo atendimento. E agradecer também a agência Tritop por ter decidido nós dois aqui, o lugar, o ambiente e tudo aqui para estar fazendo esse podcast maravilhoso para vocês. E antes de começar, queria deixar um recadinho por uma coisa que aconteceu aí de ontem para hoje. Opa! Houve comentários aí nas redes sociais, eu acompanhei pelas redes sociais, né? Sobre nosso programa aqui, o Tritopando, está sendo feito para denegrir a imagem de pessoas ou querer derrubar algumas pessoas. Isso é uma inverdade total, que a gente aqui, chegando em quase 40 episódios, nunca falamos de ninguém aqui. Todos os convidados que vieram nunca falaram de pessoas, citaram sim algumas situações, que isso é normal também em países democráticos e todos têm que respeitar se expressar, a livre expressão de todos. Então é isso que a gente tem para falar. Gui, show de bola. Bem-vindo, meu brother. Guizão, seja muito bem-vindo. Antes de você começar, eu queria te parabenizar que você faz parte de um grupo, cara, que eu admiro muito, que é de pessoas que venceram aqui dentro de Carlos Chagas. A gente tem muito conterrâneo, vencedores que vieram aqui, trocaram ideia com nós, mas os que venceram aqui dentro, você está nesse seleto grupo. Então, e é referência para mim, no lado profissional, pessoal, você é um cara querido, nós vamos falar de muita coisa aí. E eu queria começar justamente como é que era a sua infância e para a adolescência, quando é que você teve aquele start de falar assim, não, velho, eu vou ter um corpo legal, só depende de mim, o que eu precisar fazer, né? Essa questão da aparência. Hoje você tá aí bonitão pra caramba, pegador pra caramba. Então, conta esse start pra gente aí, depois nós vamos falar de muito mais ainda. Bacana, então. Boa noite para todos, né? Primeiramente eu queria agradecer, tá? Essa oportunidade de estar com vocês aqui, a gente bater esse papo. Acho que o Tritopando aí veio para ficar. Tomara. Eu tenho assistido e algumas pessoas também já têm comentado comigo. Eu achei até um pouco estranho ter essa crítica aí, porque, na verdade, a maioria dos comentários são positivos. Sim, sim. Então, eu gostaria de agradecer e dizer também que eu fiquei surpreso, porque a galera que eu vejo vir aqui é só gente da pesada, assim, fera mesmo. E você também eu agradeço e, assim, já iniciando nesse ponto aí, não só eu faço parte desse grupo, João. Você faz parte, Eric faz parte. Nós temos muita gente aqui que faz parte. Sim, sim. E assim, na verdade, Carlos Chagas, ela tem campo. O problema é a gente ter paciência para encaixar naquele campo que os nossos dons... E eu sou muito assim, crente em Deus, sabe? Perfeito. E aquilo que Deus também proporciona para nós. Então, tem gente que sai daqui e vai para outros locais sem criticar, sim, sabe? Acho que cada um busca o seu caminho. O seu caminho, o seu local. Mas eu entendo que Carlos Chagas também tem esse campo. Às vezes, algumas pessoas que podem estar nos assistindo falam assim, você fala isso porque você tem uma família estruturada, por causa disso, por causa daquilo outro. Cara, realmente, assim,
minha família me deu estudo, né? Eu não precisei trabalhar para pagar a minha faculdade, isso é verdade. Né? Eu estudei fora, nós vamos... Que bom, isso não é demérito nenhum, entendeu? Justo, sabe? Só que, tipo assim, depois que você forma, depois que você presta sua... Na verdade, eu prestei a OAB ainda estudando, né? Graças a Deus passei. Nós vamos... De primeira? De primeira. Estou no quinto período. Era um fenômeno. Não, mas assim, então, assim, quando você finaliza essa parte e inicia no mercado de trabalho, essa história de que, vou dar o serviço para fulano, porque fulano é filho de ciclano, isso não existe, cara. Isso não existe. A pessoa te procura no seu estabelecimento, por exemplo, a pessoa procura, lá no, pode falar Jovens Burger, né? Por favor, deve. A pessoa te procura lá no Jovens Burger. É porque é Giovanni, filho de fulano, de ciclano. Porque Jó é meu amigo. Não é só isso não, cara. É por causa do seu produto. Às vezes, talvez... Se o produto for ruim... Talvez até o primeiro contato, não, é meu amigo, eu vou lá, é filho de ciclano, eu vou lá, mas só fidelize e volta e indica se realmente gostar do produto ou do serviço. Do serviço. Então, o que acontece? Não quero dizer que isso aqui eu estou dizendo aqui, não que eu acho que eu seja melhor do que ninguém. Acho que nós temos muitos profissionais bons, né, na área. Nós temos muitos colegas que estão começando. Aquilo que eu posso ajudar, eu sempre ajudo. Tem alguns amigos que estão iniciando que são mais próximos, tem mais afinidade, isso é óbvio, a gente tenta dar um toque em alguma coisa. Eu também aprendo muito com eles. Eu também pergunto para outros profissionais. Isso é normal, é natural, né? E assim, só puxando um gancho lá você fala da minha infância. Na minha infância, assim, a gente sempre foi criado muito preso, a verdade é essa. O pessoal tinha muito medo de soltar a gente, principalmente o pessoal da nossa rua lá. E aí, assim, a gente criava mais... Até porque já teve problema, né, suas primas e tal. Eu já tive uma prima que teve o sequestro e tal. Então, teve toda aquela situação que foi bem, assim, difícil para a família toda e tudo. E isso também não quer dizer também que isso ocorreu porque a família era a que tinha mais condições, nada disso. Aqui em Carlos Chagas tem famílias com muito mais condições. Aqui foi um azar e, infelizmente, né, aconteceu. Então, por conta dessas coisas, a gente foi criado mais fechado, ficava mais estudando mesmo. E, assim, em parte era ruim, mas também ajudou muito. E aí, assim, estudei outra fera que teve aqui, que foi Igor Silva Santos, né? Piteira. Teve aqui com a gente. E aquele cara... Ele comentou lá hoje, a gente postou, ele comentou lá. Aquele cara, ele não falou uma coisa aqui que eu vou falar para vocês aqui. Igor é um cara que merece todos os louros que possam existir. Igor, quando ele foi estudar em Viçosa, ele não teve luxo de ir para apartamento e tal, não. Ele não contou isso aqui. Não. Verdade. Igor, ele ficava no dormitório lá da faculdade, com pouco luxo, com pouca estrutura. E o cara, onde é que o cara está hoje? Verdade. Sabe? Então, assim, só para dar uma orientada, né? Então, aí eu comecei a estudar dessa forma, fiz até o primeiro ano do ensino médio aqui, com todo mundo. Lá no Coeducar, com essa galera, com o Igor, Verônica também, outra fera também, viu, João? Brau é fera. Verônica, na época, Verônica hoje, se ela não terminou o doutorado, ela está terminando, sabe? Então, assim, eu tive a oportunidade de estudar com pessoas de alto intelectual, sabe? Perfeito. Então, assim, aí eu fui morar em Belo Horizonte, estudei 2 anos lá, estudei no Santo Agostinho, depois eu mudei para o Edna Roriz, escolas muito boas. E o meu foco era veterinária, cara. Vocês acreditam? Meu foco era veterinária. Mas meu pai sempre me falava, Guilherme, eu não te enxergo nesse ramo, eu te enxergo... Meu pai falava, advogado. Eu falava, pai, não quero mexer com papel não, eu gosto de roça. meu pai, apesar de pouco estudo, ai, que massa, tem muita visão, sabe? Eu fico até meio que de viagem, assim, que o pai com pouco estudo, ele fala umas coisas assim que... Sim, sabe? sim. E aí, rapaz, eu falei, não, pai, eu quero veterinário e tal. E aí eu foquei mesmo e tudo. Aí eu passei no terceiro ano, no meio do terceiro ano, eu passei na FEAD, em primeiro lugar, que é uma faculdade particular lá, em Belo Horizonte. Acho que é aqui Danilo estudou, né? Que aqui Danilo formou. Aqui o filho de Silvio Neto formou. O baiano que teve aqui, Gustavo, estudou na FEAD. Justamente. E excelente, e já estou falando aqui de excelentes veterinários. E assim, aí eu passo no primeiro... O próprio Leandro, que faleceu, também estudou lá. Estudou, justamente. Você passou em primeiro, bicho? Primeiro, no meio do terceiro ano, cara. Caralho, e na PUC eu passei... Se eu não estiver enganado, tem muito tempo, né? Eu não sou velho, não, mas tem muito tempo. Acho que foi em 27º lugar, no meio do terceiro ano. Aí terminou o terceiro ano e tal,
prestei de novo vestibular, passei na UFMG na primeira etapa. Tudo veterinário. Tudo veterinário. Não fiz mais FEAD, fiz há pouco de novo, aí passei em 17º. Acho que foi, se a memória não falhar, né? Passei na UFES, na Federal do Espírito Santo, na primeira e segunda etapa. Na UFMG eu não passei na segunda etapa por 2 pontos que eu não podia enquadrar nas cotas, né? E aí eu fui estudar veterinária em Alegre, cara. Porque o campus da Federal do Espírito Santo é até hoje em Alegre. Só que eu não me adaptei muito. E aí eu resolvi voltar com o intuito... Não adaptou com o curso ou com a cidade? Rapaz... Os dois. Na verdade é o seguinte, quando chegava lá, era o seguinte, lá tem muitos produtores rurais pequenininhos, produtor de leite, então, quando chegava algum animal, alguém estava com algum problema com algum animal, levava o animal para a faculdade. Inicialmente era assim. E aí o pessoal ficava ali com muita atenção no problema do animal e eu já ficava interessado como que era o gerenciamento da propriedade do cara. Entendi. Então eu perguntava ao cara, quanto de leite você tira, como é que é a sua produção, tal, mas essa vaca sua aqui chegou aqui como que ela chegou nesse ponto aqui? Então a minha ideia era tentar prever aquilo que estava ocorrendo para evitar aquele dano momentâneo, porque tipo assim, você curar o animal ali, beleza, era o certo. Mas eu queria estar pensando uma coisa para prever aquilo acontecer, para reduzir o custo, você está entendendo? Entendi. E aí eu comecei a ver que aquele negócio não era muito o que eu deveria estar fazendo. Aí eu voltei, fiquei 8 meses na fazenda, e aí minha tia Claudinha, a mãe de Samuel, de Fabrício, esposa de Fábio, falou para mim assim, Guilherme, mas você estuda tanto, você estudou tanto, não pode ficar na roça assim não, moço, você tem que fazer um curso e tal. Ô, moço, começa a fazer o curso de Direito com o Samuel, moço, Samuel está fazendo, vai também, pelo menos você fica lá, vai ver os outros e tal. Não fica assim, não. Fica parado. Na roça, não. Aí, né? Aí eu falei, moço, você sabe que essa ideia é boa. Seu pai não te pressionava também, não? Não, o pai falou comigo assim que eu pudesse dar, se eu quisesse dar um tempo para saber o que eu queria, né, e tal. Normal. Meu pai, minha mãe, eles nunca me pressionaram nesse ponto aí, não. Meu pai e minha mãe sempre pressionou a gente assim, para estudar, para ser pessoas direitas, para buscar fazer algo, para não ficar parado, não ser uma pessoa, né? Então, assim, nesse sentido. E aí, rapaz, eu peguei e fiz comecei esse curso de Direito. Ia no ônibus, com a resenha e tal. Coisa ruim era aquele ônibus. E aí, com o tempo, passou assim umas 2, 3 semanas, um rapaz, um oficial de justiça do fórum, muito amigo meu, chamou e falou, Guilherme, rapaz, por que você não faz um estágio voluntário lá no fórum? Com 3 semanas? Não, tipo assim, mas é voluntário, né? Não ia receber nada. Eu só ia lá. Falei, bacana, aprender, né? Vou lá. Não dá pra poder ir pra roça mesmo, porque eu tinha que ficar aqui pra pegar o ônibus, né? E aí eu cheguei lá, rapaz, e fui muito bem recepcionado, né? Tive uma receptividade muito boa. Que massa, velho. Principalmente pela chefe da secretária na época, que é Gorete. E aí eu comecei fazendo capa de processo lá. E a capa, basicamente, a capa já vem pronta do tribunal. Eu só pegava uma fita, tipo aquelas fitas de fralda só que dobrada, que eu não sei o nome dela. Dupla face. Não, ela não é como se fosse uma fita de fralda, só que ela era mais grossa, que os processos não eram eletrônicos, né? E eu só passava essa fita ao redor dessa capa, que já vinha pronta, dobrava, e era isso que eu fazia. Aí eu fiquei fazendo 1, 2 semanas esse trem. E eu falei, gente, eu devo prestar para fazer mais alguma coisa. Só isso é difícil, cara. Eu não quero comer livro para ficar fazendo capa de... Aí eu falei assim, ô Gorete, me ensina a fazer mais alguma outra coisa aí, que eu faço as capas do processo, não tem nenhum problema, não. Eu nunca tive luxo com nada desse trem, não. Eu qualquer coisa que mandar para mim, eu faço as capas, mas me ensina outra coisa. Tem outra coisa aí também? Aí ela pediu para um rapaz chamado, na época, era o William, trabalha na prefeitura hoje ainda. Cara competentíssimo também. Para o William me ensinar a fazer umas juntadas no sistema. Aí o William me ensinou, depois outros servidores lá dentro me ensinaram e tal. Eu fiquei até bonzinho nesse negócio de juntada de petição e tal. Só pegar um gancho aqui, ó. Igual vários que vieram aqui, você que teve a iniciativa de querer produzir mais, de aprender mais. Você não ficou ali no conforto, no estágio, fazendo aqui, acabei... Talvez se você tivesse ali ficado, você ia estar até hoje. A história teria sido completamente diferente.
Isso. Ou talvez ia ter perdido a vaga de capa, porque o eletrônico chegou, né? Exatamente. Justamente. Entendeu? E aí, rapaz, eu comecei nesse negócio, aí foi dando certo. Aí, daqui a pouco, estava precisando de um estagiário na central de conciliação. São aquelas, na época, hoje nós temos uma central muito boa, que é o Sejusc aqui, está sob a coordenação bacana do pessoal lá e tal. E aí, na época, não tinha essa central ainda. Mas existia, assim, vamos dizer assim, um pré-projeto, uma central, chamava Central de Conciliação. E aí, eles me ensinaram como é que fazia os termos de acordo. Basicamente, era o quê? Chegava um pessoal lá com uma ação de investigação de paternidade. As duas partes queriam fazer o DNA, eu bati o termo falando que eles queriam fazer isso. Aí chegou o pessoal que quer fazer um divórcio. Um divórcio simples, não tem bem, não tem isso. Eles até tinham bem, mas era um bem, coisa pouca. Ou então tinha um filho, mas todo mundo em comum acordo. E os advogados na época também ajudavam, e ajudam até hoje, mas ajudavam muito na época, na redação desses termos. E eu com boa vontade, sempre tive muita boa vontade. Comecei nesse sentido e tal. Tive a sorte que veio uma juíza para cá, infelizmente ela faleceu, né? Na época a doutora Cristiane. Fui para o gabinete. Comecei a fazer esse estágio lá também. E, você vê, eu fazia capa, passei para a central de conciliação, depois eu fui para o gabinete, já comecei, na época a gente fazia despacho, algumas sentenças, tinha muita dúvida, perguntava agora. E você estava em que período? No terceiro período. Na época, o tribunal nem podia me pagar para poder eu ter alguma remuneração. Doutora, a juiz da época, ela me pagava do bolso dela. Ela me dava um salário, cara. É doideira, velho. Entendeu? Pela eficiência e pelo carinho do seu... Isso aí, sabe? E aí depois, quando no quinto período podia receber do tribunal, aí eu comecei a receber do tribunal. Só que aí, doutora, essa juíza saiu. Aí eu prestei o processo seletivo do Ministério Público, que eu era muito fã de doutora Andressa, na época aqui, doutora Andressa Isabelle Ferreira Barreto. Hoje eu não sei onde a doutora Andressa está, tem até ela no Instagram, mas eu não sei onde é que ela está. E aí passei nesse processo seletivo e fui para o Ministério Público. Então, tipo assim, eu tive uma bagagem da secretaria, tive uma bagagem da Central de Conciliação, ali. Geral. Tive uma bagagem no gabinete e uma bagagem no Ministério Público. E você foi se identificando, achando interessante? Rapaz, assim, na verdade, todas as áreas eu me identificava em algum ponto. Não tinha como dizer assim, não me identifiquei na secretária. Me identifiquei. Inclusive, hoje, às vezes é óbvio, quando você vai, hoje na posição de advogado, você vai lá cobrar aquilo pelo seu cliente, você vai ali procurar aquele processo específico. Mas a gente tem noção do quão difícil que é, às vezes, gerenciar uma secretaria. Hoje eu vejo com o pessoal que está lá, sabe? Tem horas que você exige alguma coisa, poxa, eu preciso disso, preciso daquilo, porque o advogado, o que ele tem que fazer é pedir. Se ele não pedir, se ele não cobrar, se ele não tentar fiscalizar com educação, perfeito, com respeito. Com respeito, tem horas que às vezes você fica chateado demais com certas coisas, mas faz parte da vida. Assim como a gente fica chateado com outras coisas também, em outros campos da nossa vida. Normal. Né? Então, assim, aí eu vivenciei tudo isso. Então, não tem como eu dizer para você que teve algum ponto que eu não gostei. Todos os estágios eu gostei. Todos. Não teve... Foi importante, agregador. E depois, aí, no nono período, houve autorização legal para a gente prestar a prova da OAB. Eu prestei sem fazer cursinho na primeira etapa, mas eu estudava para concursos na época. Passei na primeira etapa. Aí, a segunda etapa, eu fiz o cursinho do Damás Jesus, virtual, e concluí. Pronto. Resumindo, a trajetória toda é essa. No nono período, então, você já... No nono período eu já tinha passado. No dia 24 de junho, no dia de São João, né? 24 de junho, acho que é. Saiu meu resultado que eu tinha passado. Tá, antes disso... Passar no nono período. Antes disso, eu queria voltar lá e falar dessa questão que você era gordinho e tal. Como é que você falou, não, velho, eu quero ter um corpo legal, o que é que eu preciso fazer, como é que foi? Rapaz, eu só me atentei para isso. Foi quando? Eu queria... Isso. Eu vou contar para você como que isso surgiu. Detalhes, ele nem lembra disso. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande, um amigão que eu tenho, é Gustavo, né? Gustavo Viana, né?
E a gente começou a trocar o Gustavo formou também, tinha passado na OAB. E aí a gente estava fazendo algumas parcerias, como a gente ainda faz. E na época eu escutava o Gustavo falar, vou pra academia. Eu falei, velho, pra academia... Pô, tô à toa também à noite, né? Aí, Gustavo, moço, vambora, rapaz. Você perdeu um peso e tal, você, né? Você fica reclamando aí. Eu falo que esse aqui todo dia não vai com nós. Aí, eu lembro, rapaz, o Gustavo falou, vamos hoje. Eu falei, vamos. Aí eu fui, cheguei lá e tal. E o outro falou, faz uma semana de teste aí e tal. Aí Lidiane logo, né? Que Lidiane é massa demais, né? Lidiane, todo mundo que chega, ela dá aquela injeção de entusiasmo e tal. Demais. Não, Lidiane é, sabe, sem comentários. E aí Lidiane começou comigo e tal, me passou aquela ficha, eu enrolava, não conseguia fazer uns treinos, ela gritava, gosta de ação, bora e tal, não sei o quê. E falava aqueles palavrão também, aquelas resenhas, que também ajuda muito pra gente entrar no clima e tal. E aí eu comecei assim e tal. Aí depois eu comecei a ter o funcional com o Rafael, eu mudei, saí pro funcional. Me ajudou muito no funcional. E eu comecei a gostar. Enxergar resultado. Eu comecei a ver, falei, cara, eu tenho que perder peso. Eu cheguei a pesar 148 quilos. Tá, porra. Eu, no meu auge mesmo, foram 148 quilos, sabe? Você já fazia essas parcerias com o Gustavo? Você estava com quantos anos quando você... 20... Quando eu ia ficando velho, né? A gente esquece. Só tô velho, eu tenho 30 anos, vou deixar bem registrado aqui, não sou tão velho assim, não. Com o Gustavo? Já soltou a leva aí, ó. 20 e poucos anos. Falou que tá velho com 30 anos só pra cutucar Jó. Eu parei nos 19. Você quer falar? Jó tá cara de 18. Eu parei nos 19. A idade mesmo é 34. Se você tem preconceito com idade... Sexta-feira, 35. Mas Sexta-feira eu faço 34. 34 é mesmo? Idade boa ainda, pô. Idade boa. Mas eu falo da idade porque às vezes, Gui, tem sei lá, um rapaz, alguém, até alguém mais velho, que às vezes acha que, não, meu tempo já passou. Não tem idade pra começar. Não vou correr atrás, não. Não existe isso, não. Foi com 20, acho que foram com 25 anos. 25. O único momento que você não vai poder começar alguma coisa é no dia que você morrer. Você não pode começar nada. Sim. Enquanto você tá vivo, você pode começar qualquer coisa a qualquer momento. Gente, pode começar uma dieta, pode começar uma atividade física. Meu forte mesmo é atividade física. Dieta, eu confesso, eu sou meio fraco nessa rama aí. Eu começo a fazer os treinos, daqui a pouco eu sinto pressionado por aquele negócio, sabe? Eu não gosto. Tentado. Sabe? Senão eu tenho que seguir esse treino. Meu forte é comer besteira e não fazer exercício físico. Mas você tá bem, velho. Você tá bem. E assim, aí comecei com esse negócio. O Gustavo foi embora e eu continuei na academia. Entendeu? Aí depois eu tive que sair do CrossFit lá porque o meu joelho esquerdo deu um probleminha. Aí eu voltei pra academia. Aí comecei essa parte de musculação, intercalar musculação com aeróbica, com o Lidiane e com o Yuri. E hoje eu estou mais com o Yuri lá no exato momento. Mas assim, Lidiane comigo e Rafaela, sabe? Todo mundo, sabe? Os três, sabe? São importantes nessa transformação. E tinha dia que eu chegava, eu falava muito com ele, Lidia, eu comi errado hoje. Então eu vou te arregaçar. Aí depois ela assim, pode falar palavrão? Fala, isso aqui é que pode. Aí ela fala assim, porra, Guilherme, eu te falei pra você não comer, cara. Que porra, bicho. Agora, o problema é seu, né? Sobe nessa esteira aí e vambora. Pau. Aí eu cansei, meu pé tá doendo, eu não mandei você comer. O problema é do churrasco que você comeu ontem. A minha tentação é doce, rapaz. Tá, do doce. Então nós estamos juntos. Eu sou um doçólatra. Minha tentação é churrasco. Quer me conquistar? Faz uma torta de bombom, moço. Moço, eu gosto de doce também. Você tá doido. Mas e aí você tá nessa luta, igual a gente comentou, né? É uma luta eterna, né? Às vezes tem uns períodos assim que você dá uma afastada, depois você volta. Eu tenho uma luta com um tal de 2, 3 quilos o dia inteiro. Sabe? Eu falo o dia inteiro porque se eu falar pra você que é a semana, eu tô mentindo. É todo dia. E enquanto eu não perco, eu não paro de subir na balança. E o Yuri fica puta vida comigo, lá comigo. Enquanto você não parar de subir nesse trem, você não vai perder. Mas eu fico olhando, porque aquilo é uma forma que eu encontrei de me policiar. Entendi. Porque, tipo assim, a gente olha as fotos anteriores, mesmo paro, olho, sabe? Eu não acredito muito, não, pra te falar a verdade. Eu tomei um remédio no começo, remédio só podia tomar 4 meses, eu tomei ele 1 ano e meio. Sabe? Teve algum efeito colateral? Moço, até agora não, Deus abençoe. Tá inteiro aí. Por enquanto tá tudo certo. Mas não era nada demais, não, era aquele... Além do Xenical, chama Orlistat. E o bom é da Neoquímica, porque o outro que eu tomei um
uma outra... Outro laboratório. fraco, não fazia muito efeito. Não. Comprem da Neoquímica, porque é patrocinadora do maior time do Brasil. Ai, mesmo. E aí Qual foi é o assim, time cara. que ela é patrocinada? Não é do Cruzeiro, não, pô. Não. É qual? É o maior time do Brasil, pô. É o Flamengo. Ele tá tentando falar que é o Corinthians, mas não é nunca. Mas pra mim eu tinha visto a propaganda neoquímica, não... É porque eu confesso que futebol, sua Não negação. acompanha. Ô Gui, aí seguindo, Perfeito. formou não. Formou, né? Que você tirou a OAB e logo depois formou. E como é que foi o início? Eu ser profissional como advogado, pegava muitas causas, você tinha um pensamento de concurso, de promotoria, dessas coisas. Como é que você tá tocando isso aí? Olha, no começo eu queria concurso, por isso que eu fazia faculdade e ao mesmo tempo fazendo para concurso, tava estudando. entendeu? Então minha vida era bem assim. Eu acordava de manhã cedo, estudava para concurso, revisava alguma coisa ali para as provas, que as provas da faculdade geralmente não eram tão pesadas, porque eu prestava muita atenção e anotava. Os meninos até brincavam, tipo assim, o professor estava falando, então hoje nós vamos falar vamos supor assim, direito penal, atim, espirrava, o Guilherme escreveu, direito penal, o professor espirrou. Entendeu? Era assim, entendeu? Pausa para a resenha, sabe? Desde, então assim, óbvio que não era, essa é. Então assim, para mim é muito fácil estudar para as provas, porque eu fazia esse resumo todos os dias, sabe? Na própria aula. Então, a parte da manhã, estudando para concurso, às vezes, e na parte da tarde fazendo estágio, no fórum. Chegou no ponto que eu parei o estágio, porque eu tinha que fazer o TCC, e eu queria fazer um TCC bacana, e graças a Deus foi 100%, bacana. Tirei nota máxima. Na verdade, eu queria te contar para vocês assim também, eu não gosto de ficar falando isso, não. Não, o lugar que você fala é aqui, mano. Não, mas é porque tem várias pessoas, alguns interpretam bem isso. Problema de quem interpreta ruim, moço. Fica à vontade. Existia na época, não sei se ainda existe, um negócio chamado mérito acadêmico. Então, um aluno, para cada período, para cada curso, que atingisse acima de 95% da média, não era 95% de uma matéria, não, era 95% das matérias todas, ganhava o mérito acadêmico. Aí o que aconteceu? Na aula inaugural, no primeiro dia de aula daquele trem lá, na faculdade, mineiro é desgrama. Aí teve uma premiação para esse povo que tinha ganhado e tal, o povo subiu, recebeu. Eu devia ter trago a medalhinha que eu ganhei. Aí eu falei, rapaz, eu quero ganhar esse trem. Que massa, velho. Aí eu estudo, eu sempre gostei de estudar, eu vou ganhar esse trem. Um negócio de honrar o mérito, né? Eu ganhei os 10 períodos. Os 10 períodos. Era para eu ter trago, né? E você pensou em não falar um trem desse? Você tá doido, moço? Aí, só que, tipo assim, e aí quem ganhava os 10, eu sei como é que eu sou azarado. Quem ganhava os 10, no final, ganhava uma bolsa. Com a pós. Quando eu ganhei os 10, eles encerraram esse negócio de bolsa. Acabou a promoção. Acabou a promoção, entendeu? Na época até... Então, uma advogada, que ela foi professora mestre nossa, doutora Beatriz Cici, do Carmo Neves, ela hoje é presidente da subseção de Teófilo Otoni. E, assim, a subseção de Teófilo Otoni, depois que ela entrou, sabe, com a diretoria muito atuante, inclusive com curso, sabe, muito bacana. Na época, ela torcia muito por mim, né? Como até hoje a gente tem um relacionamento muito bom. Ela, doutor Juvenal também, o professor na área criminal que eu tive, doutor Giliardi. Juvenal, por sinal, é até vereador lá em Teófilo. E assim, eu tenho um vínculo muito bom com todos os professores, sabe? Por conta. Lógico, o cara tirava mais 95 nas matérias, tudo. Sem faculdade eu vou. Ele quando tira 61 já tá bom demais. 59 é aquela alegria para os professores. Professor, dá um pontinho. Pois é, e esse pós-faculdade, concurso. Pois é, aí o que aconteceu? Eu passei uns 2 ou 3 que eu fiz, só que não fui chamado. O único que eu fui chamado foi do DR, na época. Departamento de Estrada de Rodagem. Só que aí eu já tinha aberto o escritório quando eu fui chamado. Graças a Deus, o movimento do escritório mensal já estava melhor do que o valor que o DR iria me pagar, obviamente, com os descontos que eu teria que fazer para ir morar em Teófilo Otoni e tal. E aí, assim, eu estava bem receoso de abrir esse escritório. Só que aí, mais uma vez, meu pai chegou e falou comigo assim, rapaz, você estudou. Você vai abrir o escritório. O povo está te procurando. E já tinha algumas pessoas me procurando mesmo na época. Eu falei, mas eu vou abrir esse negócio sozinho e tudo. E aí foi que ele falou assim, não,
você pode contar com a ajuda ativa. Aí no início, lá atrás, assim, eu troquei uma ideia com a prima minha, que é advogada, mas ela atua mais, na época atuava mais era em Belo Horizonte, e troquei muita ideia com esses profissionais, que foram professores meus e que, assim... Essa prima é Diana? Diana. E, assim, ela lá atrás falou, Guilherme, olha, eu não atuo muito no contencioso, que é essa parte fora, tal, eu mexo mais na área extrajudicial, que é a área cartorária e tal. Mas, assim, se você quiser tentar, tenta, nós estamos aí e tal. E aí eu comecei assim, rapaz. Aí eu comecei devagarzinho, tudo. Pega uma causa, outra causa. Outra, sabe? E fomos remando dessa forma, assim, aí, assim, eu mesmo falo, muita gente fala, se você é bom, não sei o quê. Eu não acho. Eu acho que todo dia eu tenho que melhorar. Eu acho que todo dia eu tenho que buscar uma coisa nova. O dia que você acha que você é bom naquilo... Automaticamente ali você se torna ruim, fraco. E sabe outra coisa que a gente tem que aprender, e não é só para a questão profissional do direito, é para a vida inteira. Talvez alguns podem entender que eu estou falando só pelo direito. Não estou falando isso para a nossa vida. Para tudo. Seja no direito, seja na área rural, seja como amigos. Cara, se seu amigo, se seu colega ali está dando bem, está crescendo, está conseguindo evoluir, fica feliz por ele. Boa. Sabe? Porque só de você ficar feliz por ele, igual eu disse, eu tenho muita crença em Deus. Deus está olhando tudo. E minha mãe fala que Deus não é capanga de ninguém. Então, se Deus não é capanga de ninguém e Ele está olhando tudo, e Ele pode tudo, se nós estivermos emanando energias boas para aquela pessoa que está crescendo, as coisas vêm para a gente também. Perfeito. Sabe? Tipo assim, ó, fulano de tal, mandou bem demais em tal coisa. Ah, mas também Beltrano ajudou ele. Se ele é filho de fulano, ele é filho de Beltrano. Não, ele fez aquilo ali porque... Mas, Gui, deixa eu te explicar. A galera que fica menosprezando, criticando e tal, essa galera não prospera, velho. Não sai do lugar. Isso é natural. Agora, o cara que tá ali, não, vambora junto, igual você falou, que teve a ajuda da turma mais velha, e hoje você ajuda também, é a galera que prospera, velho. A gente tem que ter humildade. Perfeito. Se você não sabe, fala que você não sabe. Vai pesquisar, vai olhar. Eu já falei, e até hoje, se chegar um trem lá para mim que eu não sei, fala, olha, isso aqui eu não sei, eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas se você me der um tempo, eu vou pesquisar o que o tribunal pensa, o que a jurisprudência atual está falando. Aí eu vou pesquisar, eu vou entrar no site do Tribunal de Justiça de Minas, eu vou olhar quais são os entendimentos, eu vou entrar no site do STJ, eu vou entrar no site do STF, eu vou pesquisar. Tudo. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Na fazenda também. Tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que meu pai não sabe, mas nós estamos ali para aprender. Para buscar. Todo dia é um aprendizado. Nós vamos voltar nesse lado seu rural e tal, depois contar até o caso, você voltando para uma audiência. Ontem. Furou o pneu da Rita dele, que desgrama que é Rita. Aí depois ele mostra a foto, que era a motoca dele. Ô Gui, mas e as primeiras experiências como advogado e tal? Ali você ainda queria fazer concurso público e tal. Eu queria que você falasse como é que você chegou, como é que você foi convidado a trabalhar na Câmara, ser assessor lá e tal, explicar pra gente. Então vamos lá. É porque às vezes eu falo, fico com medo por causa do tempo, né? Mas não, você tem pressa? Eu não. Então, beleza. Eu sou conta. Então, aqui a gente não paga por hora, não. Então tá bom, então. Então, o que acontece, rapaz? Eu comecei a advogar e estava ainda com essa ideia de concurso. Só que aí, graças a Deus, eu comecei a ter um movimento bom. Isso não quer dizer que eu tenho dinheiro também, não. Mas eu comecei a ter serviço. Show de bola. E aí aparecia muito para mim questão de pequenas causas. Negativou meu nome. Eu quero entrar com ação de indenização contra tal faculdade. E por sinal, agora por último, eu teve uma ação que foi uma das primeiras que eu peguei contra uma determinada faculdade e tal. E, assim, muita gente achou que a gente não ia ganhar nada. Teve pessoa que chegou para o meu cliente e falou que ele assim, olha, isso aqui é perdido, vocês não vão ganhar, não. Só que eu tinha respaldo, eu tinha provas. Eu gosto mais de trabalhar com prova documental, prova escrita, do que com testemunha, porque eu já tive muita decepção com testemunha. Todo advogado, na verdade, já teve decepção com testemunha. Testemunha também, né? Rapaz,
A testemunha chega para você no escritório, tem horas, ela te fala, não, doutor, eu vi aquilo ali sim com esses olhos aqui que até há de comer. Aí na hora que chega na frente do juiz, o juiz fala, olha, se você falar mentira aqui, isso, aquilo, outro, né? Que o juiz está certo de falar. Sim. Aí a pessoa já fala assim, eu ouvi dizer. Às vezes ela até viu, mas fica com tanto medo. Entendeu? Então, assim, e aí eu tinha prova. E aí, só que demora demais, porque a justiça, infelizmente, né, não é culpa dos servidores. É culpa do sistema. O sistema é... Entendeu? Eu falo isso, não estou aqui querendo puxar a sardinha para ninguém. Os servidores, eles fazem o que podem. Entendeu? E talvez fazem até mais do que podem. É mesmo, cara. Eu não sei se você Não já tem aquelas repararam. orelhas assim que só enrola, não? Eu vou dizer assim, que tem uns que são melhores, vamos dizer assim. Mas dizer que os outros enrolam, na verdade, eu acho que não tem nem como, hoje, no momento como eu vejo lá. E vou colocar vocês para prestarem atenção. Roda, vira e mexe, final de semana, a gente passa na praça e o fórum, obviamente, está no centro da praça, no centro da cidade. Vocês já não viram, às vezes, umas luzes acesas lá dentro, lá em cima, não? Já. Tem gente trabalhando. Aquela luz não fica acesa lá à toa. Tipo assim, essa luz aqui está acesa porque tem um sensor aqui. Não, tem isso não. Tem alguém lá trabalhando. Então, assim, volta a falar, não estou puxando... Não, sim, mas a classe tem muita coisa para melhorar? Tem. Teria algumas ideias que poderiam ser implantadas? Sim, mas dizer que o pessoal não procura, não tem. E aí, assim, como demorou muito tempo, a ação saiu, não tem... teve agora... Não tem um mês, não. Nós estamos falando de quantos anos? Que foi uma das primeiras que você pegou? 7 anos. Bagaça. E aí conseguimos uma indenização muito boa, o cliente ficou muito satisfeito, sabe? Eu com 7 anos não vou nem lembrar que eu tinha entrado no processo. Mas é por isso que fica todo escrito. Você acha que eu lembro de todos assim de cabeça? Não, fulano de tal. Aí eu lembro, não, eu escrevi isso está na folha tal, não. Você vai lá. Às vezes eu lembro que eu tenho que minha memória lembra alguma outra folha assim. Mas eu tenho que olhar. Entendeu? E aí saiu, então tipo, houve recurso, subiu para o tribunal, a gente apresentou as contrarrazões, retornou, foi bem bacana, sabe? E aí, pegando essas causas, as experiências que estava tendo, essas ações, foi ganhando, foi tendo resultado, como é que... Aí eu abandonei a área do concurso e vi que meu ramo era... Eu gostei do advogar. Eu gostei dessa... Na verdade, tudo que você faz, assim, depois que você começou a estagiar, você gostou, né? Você foi se identificando e aprofundando. Isso, assim, o trem parece que foi Deus me direcionando, sabe? Não, isso aqui não é pra você não, sai fora disso aqui, vem pra isso aqui, tal, e aí você vai... Não vai poder, não? Começa a pegar os trem aqui. E, sabe, e aí foi direcionando. Tem dificuldades, como qualquer pessoa tem. Fique doido sem dormir, preocupado com causa de cliente, fica. Mas você não pode fazer isso, porque no código de ética diz que tem que ser uma total imparcialidade. Poxa, o cara te procurou, o cara confia em você. Você sabe que a situação dele, às vezes, não é tão boa. E eu aviso também. Eu não sou advogado que fala o que o cliente quer ouvir, que não. Vende a causa, não, aqui deu e tal, faz o Pix aí que não resolve. Que, inclusive, a gente gosta até de falar que para não confiar tanto nesses que falam isso. Desconfie. Assim, tudo que é fácil demais, você pode desconfiar. Ganha dinheiro fácil na internet. Não vai ganhar, não. Não vai, não. Às vezes ganha os que entraram no começo. Ou o Telex Free, né? Sim. Mas a galera que vai entrando depois, que vai pagando o prejuízo dos que entraram primeiro, é que sobra. A matemática não bate. Né? E aí foi desde até acabei abandonando a área do concurso. Sempre continuei com a academia, porque eu já ficava, né? Trabalhava durante o dia, a academia era à noite. E aí eu comecei a fazer amizades lá dentro e tal. O pessoal muito bacana comigo, eu vendo os resultados também. E eu falei, gente, eu vou ter que continuar, porque meus exames de sangue dava tudo ruim. Minha pressão era 14/9 e tal. E assim, eu com 20... acho que não sei se tem mais foto minha na internet, andei tirando umas, mas tem uma foto lá minha com 23 anos e eu com 30, sabe? Eu com 23 anos eu era mais velho do que hoje. Entendi, verdade. Grande. E essas causas, teve algum assim marcante ou difícil, que deu errado, que deu prejuízo, que o cliente não gostou, que resolveu a vida do cliente? Tem algo assim especial? Algo assim que o cliente não estava prevendo, não. Porque todas as vezes que algum cliente me procura, eu tento fazer a primeira análise, não a de bater, não a de atacar.
Atacar é fácil, bater é fácil. O negócio é a gente saber apanhar. Entendeu? Top, velho. Isso, na verdade, assim, é uma coisa assim... Talvez alguns profissionais podem falar, pô, Guilherme, você tá falando de rock deles. balboa aí agora. Mas nem sabe. A vida não é o tanto que você aguenta bater, o tanto que você aguenta apanhar. E o processo é a mesma coisa. Você tem que olhar como que a parte de lá vai vir te bater. Ah, então você vai prever tudo, você tem a bola de cristal? Não, não tem. Ah, já teve coisa que veio pra você assim? Já. Te surpreendeu, Já. que te deixou... Mas eu falo que, com sorte, e umas noitezinhas sem dormir, e às vezes alguns estudos e a humildade de entrar em contato com outras pessoas e Buscar o caminho vai resolvendo, sabe? Hoje eu encontrei com uma cliente hoje, uma das minhas primeiras clientes, hoje na frente do escritório. Que engraçado, ela olhou para mim e falou: Guilherme, mas você tá cheio de cabelo branco. Aí eu falei com ela: os processos. Eu também tenho pra caralho, velho. Experiência. Vou nem falar nada, não. E é a preocupação, mas isso faz parte. O homem e a mulher tem que ter preocupação, né? A gente espera que não sejam preocupações sem soluções, né? Mas a gente tem que, assim, né, ter. E eu falo isso porque, às vezes, quando a pessoa vem aqui, os outros falam assim: tá vendendo uma imagem ali de que a vida dele é perfeita. Não. Agora mesmo, eu cheguei a pesar 148, vou dar um exemplo para você, besta, banal. Eu cheguei a pesar 148 quilos, consegui voltar para 98 quilos. Hoje eu tenho 102. Na verdade, na minha forma de pensar, Yuri fala que não, que eu estou pensando errado. Eu tinha que estar com 100, mas Yuri fala: esses 2 que você quer perder para tentar ficar mais definido, tem que ser de gordura, porque se você perder 2 de massa, vai ficar pior. E é verdade. Então, assim, nem tudo é perfeito. Sim, tem alguns pontos que eu consegui evoluir, tem pontos que eu tenho êxito. Tem dificuldade, Tem ações bacanas que eu estou mexendo ainda, que estão em trâmite na comarca, e que, assim, pode dar uma repercussão bacana, e isso eu já não posso, né? Detalhes a gente não pode dar, né? Infelizmente não podem dar, por conta até do sigilo e da intimidade do cliente. Tem ações que eu já fiz estratégia de chegar no processo inicial e falar que eu não queria, que eu não aceitava de forma nenhuma aquilo para poder conseguir ter um liminar a meu favor, e depois que eu ter liminar eu voltar e falar que não, mas tal coisa assim, quem sabe a gente pode fazer uma... Mas tudo são estratégias. faz parte do jogo. Que nós temos que montar, entendeu? E testar. E testar com responsabilidade. Então, já perdi causa? Já perdi. Não existe esse advogado que não perdeu. Sabe? Não existe. Não confie também nesses. Que falar que nunca perdeu a causa, né? Então eu nunca participou de nenhuma. O Estatuto da OAB o Estatuto da OAB não nos permite dizer que vamos ter êxito em ações. Porque o trabalho do advogado é um trabalho de meio e não um trabalho de fim. Porque o trabalho de fim é quem? É o juiz e o desembargador. O juiz vai dar uma sentença, perfeito. O desembargador vai fazer um acordo. Tá Cabeça certo? de juiz é igual bunda de neném. A gente às vezes não sabe muito bem, né, o que vai vir. Mas mesmo, existe os recursos, né? E assim, você tem que sempre estar sendo o mais honesto possível, o mais assim aberto possível com o seu cliente. Já chegou gente lá que procurou serviço meu, eu expliquei, falei que aquilo ali não ia dar certo, que ele ia tomar tinta. Eu ia te perguntar agora, teve alguma causa, alguma coisa que você falou assim: não, isso aqui eu não vou pegar porque não tem chance? Não, eu já neguei nesse sentido, assim, quando eram algumas coisas criminais que iam contra princípios meus. Que massa, por exemplo, velho. Tipo assim, eu não pego causa que o crime seja estupro, homicídio, dificilmente, mesmo assim, homicídio, eu só vou até a sentença de pronúncia. Eu não gosto muito do júri, nada contra os profissionais que desempenham esse trabalho. Mas é o... Entendeu? É muito bacana, mas eu não, assim, já neguei nesse sentido. Entendeu? Agora, com relação a cliente chegar e eu explicar a situação e falar com ele: olha, o êxito seu aqui é pequeno. Já. Entendeu? Pode pegar, pô. Então, assim, já aconteceu isso, e aí a pessoa não gostar de ouvir a verdade e procurar outro profissional. Já aconteceu, já. E de nunca mais voltar? Já. E de voltar também e falar aqui: eu conversei com outros profissionais e eu pensei bem, eu acho que o que você falou tem mais sentido.
me ajuda aí para pelo menos eu sair menos prejudicado. Sentiu mais confiança até de sua abordagem do que de um... É porque, João, a gente tem que procurar prestar o serviço, tendo conhecimento do que você está indo fazer. Se você for no serviço, tipo assim, como se fosse assim, vou aventurar nisso daqui, é deslealdade com o cliente, né? Entendeu? E o fato, às vezes, o advogado perder uma causa não quer dizer que ele era aventureiro, não. Tem N fatores que podem acontecer. Entendeu? Rapaz, eu já ganhei causa, já ganhei causa. E nem quer dizer também que ele fez um trabalho ruim, ou poderia, sei lá, às vezes ele deu o máximo que ele pôde ali também. E, na verdade, não deixa de ser uma disputa também, Sim, né? É uma disputa. O judiciário, apesar do novo Código de Processo Civil, a gente fala novo porque para a lei que 5, 6, 7 anos é novo, né? Mas desde 2015, agora, né? A gente fala agora. Apesar de os princípios do novo Código de Processo Civil primar pela conciliação, e eu também acho bacana, positivo, desde que, se for para conciliar, ambas as partes saiam ganhando ou saiam perdendo. Porque conciliar também, para um ganhar tudo e o outro perder, poxa, deixa eu te dar sentença. Sabe? Eu sou muito realista nesse negócio. Tem pessoas que ficam chateadas comigo, mas eu sou assim. Se eu vejo que a outra parte está vindo na boa, está vindo ali realmente com o espírito conciliatório, não está vindo com segundas intenções, aí eu chamo o cliente e falo, fulano, está vindo a situação, se você está perdendo nisso, mas nós estamos ganhando nisso, sabe? Eu tento ponderar. Ilustra para o cliente ali todas as possibilidades. Sim. E mesmo assim ainda tem cliente cabeça dura. Não, aí o que acontece? Aí o cara fala comigo assim, não, eu quero. Ou não quero. Aí na maior naturalidade, olha, meu cliente informou que ele não quer, então nós vamos ter que dar continuidade, vamos ter que ir para a fase de instrução, vamos ter que ver as provas, vamos ter que ver testemunha. Aquela burocracia. E aí vai ter que ir para a sentença, e aí vai ficar ali mais não sei quantos anos, às vezes, e aí a culpa também não é só do juiz também, é do todo o sistema, é de quantos processos estão ali esperando por uma sentença. É uma gama uma variedade de... Sim. Ô, Gui, e como é que foi o convite para você trabalhar na Câmara? Como é que foi sua experiência lá? Nesse meio político também? Rapaz, eu falo assim que eu tive, com relação à experiência e o meio político, eu trabalhei lá 2 anos. Uhum. E eu falo assim, eu até brinco, falo assim, eu tive sorte. Você teve sorte, você só ficou 2 anos? Eu tive sorte. Por quê? Como que eu fui para lá? Eu já tinha um serviço prestado, né? Eles me convidaram para ir para lá em 2018. Fiquei lá 18, 19. Uhum. 17... Foi os últimos 2 anos, não foi? Foi 17 e 18. 17 e 18, isso mesmo. E... Deixa eu ver aqui se foi isso mesmo. Foi 19, 20, pô, não foi não? Não, os últimos 2 anos foi eu não. Ah, foi tá. 17 e 18, isso. 17, muito bem, 17 e 18. E aí, como que aconteceu isso? Na época, o nosso vereador, né, doutor Dinei da Caçamba, ele teve uma votação muito expressiva e tinha sido o mais bem votado naquela época, né? E aí, eu já tinha feito muito serviço para o vereador, já tinha feito muito serviço para a família do vereador, já tinham gostado muito da minha forma de trabalhar e tal. E aí, ele, juntamente com a doutora Cibele, que também era vereadora na época, com o Isalton, que também era e é vereador, o Dinei também hoje ainda é vereador, o Abner também, na época, veio junto. Mas, assim, a princípio, isso partiu mais do Dinei da Caçamba. Quem indicou mais assim? Quem indicou, justamente. E aí, eles... No início, teve um certo receio. Falei assim, mas eles me enxergam muito como aquele menino, né? Porque todo mundo me viu crescer e tal, desde pequenininho e tal. Mas aquele menino e tal. E aí... Igual você falou, você tá mais novo do que antes. E aí... Benjamin Button, tá ficando mais novo. Mas eu não quero terminar agora, não. Se bem que todos nós vamos terminar, né? Assim. O fim é parecido com o dele ali. O começo e o fim, né? E aí, eu comecei a desempenhar esse trabalho. Então você vai ter que virar do cara do crepúsculo, né? Branco você já é. Branco de quê? Amarelo. Dos Simpsons. E aí eu fui. Na época, a gente fez algumas adaptações que eles acharam interessante
eu também orientei e falei, olha, tem que ter parecer por escrito e tal. Na época não tinha tantos assim, por escrito e tal. A partir de você que indicou essas atualizações. Porque assim, pô, você tem um assessor jurídico na Câmara. Tem projeto de lei que vem. Esse negócio do assessor chegar e falar assim pro presidente da Câmara, não, o projeto tá bom, pode votar. Eu, nada contra quem entenda diferente. Eu acho isso errado. Tem que estar ali. Eu acho que tem que estar escrito, tem que estar fundamentado. Por quê? O papel dele é esse. O papel dele é olhar a legalidade, olhar a validade, olhar, sabe, toda essa situação. Se os vereadores vão votar a favor ou contra, aquilo ali já não é problema do assessor. O vereador está com dúvida no projeto tal aqui, se esse artigo aqui não vai de encontro com tal outro artigo de uma lei municipal, da lei orgânica, da lei de diretrizes orçamentárias, se vai de encontro com a Constituição Federal, se vai de encontro com alguma outra lei maior, ele está ali para isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, óbvio que quando era uma dúvida ou coisa assim, sim, você não vai ficar fazendo parecer. Mas aí a gente começou a fazer, sabe? Tinha um prazo. Na própria lei orgânica, lá fala que tem que ter esse parecer e o prazo. E aí a gente começou a fazer direitinho isso aí e tal. Foi bem bacana. Foi uma experiência legal, assim? Gostei, sabe? Fizemos alguns cursos em Belo Horizonte. E assim, o que acontece? Acho muito bacana. Acho muito bacana também. Celular de jura. Acho muito bacana também. Porque quando a gente ia fazer esses cursos, todos os vereadores que iam fazer esses cursos participavam, tá? Eles iam mesmo os cursos. Não ia lá só comer a diária, né? Não, isso na minha época, pelo menos que eu vi lá, eles iam sim. Porque eu participei de 3 cursos, na verdade. Uhum. E todos os 3 cursos, os vereadores que foram, que ficaram hospedados lá no hotel e tudo, todos os 3 nos 3 cursos, todos os que foram, participaram ativamente nos cursos, entendeu? Uhum. E faziam perguntas. Faziam perguntas, sim. Eu fiquei surpreso, porque teve alguns assim, será que foi? Não vai falar pergunta, deve estar até dormindo ali, eu acho. Perguntava. Você estava interessado em aprender? Estava. Essa história de que vai lá só comer diária, eu vou falar pelo que eu vi, da época que eu, sabe? Eles participavam, entendeu? Participavam sim. Você teve problema lá com algum vereador que te pediu uma coisa ou que teve problema? Não precisa falar nome. Não, problema, eu não cheguei a ter, não. Mas o que acontece? Como os ânimos ali dentro, na hora da tribuna, ficam muito aflorados, teve um determinado vereador que ele ficou um pouco assim, se sentiu intimidado por um outro grupo de vereadores, porque eram adversários políticos, e aí ele virou e falou assim, mas eu não tive acesso ao parecer jurídico desta matéria. Ou seja, jogou em cima de mim. E eu, graças a Deus, eu sempre tenho o protocolo de tudo que eu faço. Entendeu? E aí, na época, o presidente era Isaldo. E o vice-presidente era Dinei. Eu olhei para eles, olharam para mim, mas só que eu não podia ter voz. Eu não podia falar. No momento, a gente não pode, né? Você sabe, tem todos os momentos corretos, né? E da reunião. E aí, eu peguei, aí o presidente olhou para mim e eu pensei, eu vou lá dentro pegar, eu fiz. Eu fui na secretaria, peguei o parecer caladinho, botei em cima da mesa, protocolado em cima dele, só mostrei para ele assim, Exalto, aqui o protocolo. E sentei no meu lugar. Aí ele também prontamente falou, senhor vereador fulano e tal, o nosso assessor jurídico apresentou, sim, está aqui na data de tal. Inclusive, ele tinha 10 dias para poder apresentar, apresentou com 5 dias, entendeu? O parecer. Mas se você tiver com alguma dúvida, pode tirar com ele. Aí ele ficou muito exaltado, na hora falou que não queria tirar dúvida nenhuma e tal, mas pelo menos resolveu, né? Então, assim, o único problema... Eu não digo nem que isso é problema, né? Sabe, todo mundo ali foi muito bacana comigo, Eu saí porque o outro presidente, tinha compromissos políticos com outras pessoas, entendeu? O que é perfeitamente, né, assim, compreensível. A gente sabe que esses cargos não são eternos, mas é uma experiência boa, uma bagagem boa, profissional. Voltaria sem nenhum problema. Você conseguia conciliar suas ações e tal com o trabalho de lá? Ou você não podia, ou como é que... Não, o que aconteceu?
O assessor da Câmara, para mim, foi muito bom porque eles me davam a liberdade de conciliar. Até porque não tem impeditivo legal. Entendeu? Então, assim, o que eu não poderia deixar de fazer era cumprir as metas. Chegou os pareceres, os projetos de lei, eu tinha que fazer os pareceres e entregar dentro do prazo. Perfeito. Tinha as reuniões. Nem falava que eu precisava, na legislação na época, nem falava, assim, expressamente a presença. Eu participava. E todos os meus trabalhos eu procuro fazer com antecedência. Entendeu? Então, assim, a gente acaba, quando você faz com antecedência, quando você tenta organizar o máximo possível, né? As coisas vão se encaixando, né? Então, não tive problema com isso, não. Não fica sobrecarregado e tal? Não. Outro ponto interessante, que já vou falar da parte profissional, eu presto serviço para o Cicobi também, não como advogado que recebe mensal, não como advocacia de partido, que a gente fala. Eu presto serviço, eles me pagam por serviço. Nossa. Então, é muito legal, gosto muito, prezo muito pela instituição, sabe? E como é que criou o CCL aí? Quem convidou? Como é que foi? Rapaz, na verdade, é o seguinte, assim, desde muito tempo que eu era já sócio, né, da instituição e tal, e foi também fazendo serviço para... Olha para você ver que interessante, eu fiz um serviço para o vaqueiro de um dos diretores. E aí o cara, coitado, estava sendo incriminado lá por coisas que ele não fez e tudo, uns crimes bobos também, moço, assim, bobo que eu digo assim, coisa de... que acho que até que a legislação tinha que ser um pouco mais branda, sabe? Por causa de uma caça e de uma espingarda chumbeira que nem funcionava mais. E aí eu comecei a mexer dessa forma e tal, e aí eu defendi o rapaz e tudo, consegui já tirar logo um crime logo, que foi da caça, aí depois o Ministério Público veio, ofereceu a denúncia em cima e tal, né? Isso não tem nenhum problema eu estar falando, porque isso não é sigilo, esse tipo de procedimento não é nada sigiloso. E aí... já eliminamos logo um, o Ministério Público tentou esses dois, a gente conseguiu mostrar que um já tinha sido eliminado, ficou só um, aí começou nesse sentido. O diretor viu ali seu trabalho? Um deles, né? Não necessariamente né? E aí eles me convidaram, eu comecei a atuar dessa forma. Entendeu? Massa, você vê, eu prestei serviço, é o que eu falo, a questão da humildade. Eu prestei serviço para uma pessoa que não era diretamente um diretor. As coisas vêm para a gente quando tem que vir. Perfeito. E às vezes a oportunidade, ela vem para a gente, ela não está escrito lá, oportunidade, não. Entendeu? A gente tem que ser humilde e aceitar. Como o outro fala, ela não bate na porta, não, ela fica lá na porta. Você abre. Você que abre. Você tem que ter a arte de ir lá abrir a porta. Entendeu? Então foi nesse sentido. E nesse meio rural aí, você, em paralelo a estudo, você ainda toca a fazenda lá suas? É criador de boi forte, de carretas? Não. O negócio de criador forte aí, eu não chego nesse ponto, não, sabe? Estou muito longe disso aí. Não sei nem se um dia, às vezes, Deus vai me dar uma graça dessa, sabe? Também não é também o que eu almejo também dessa forma, assim, também. Lógico, a gente tem certas vaidades, por causa da idade, tudo tem. Tudo. Meu pai até brinca comigo, fala comigo assim, Guilherme, você é muito mais vaidoso que eu. Mas fala, mas pai, mas eu não sou tão vaidoso assim. Eu trabalho tanto, eu estudei tanto, deixa eu curtir minha vaidade, pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos um pouco. Pra fazer sentido essa luta toda. Mas é porque é o jeito dele, né? O jeito de eu querer mostrar, assim, as coisas. E assim, eu ajudo muito, eu não falo que eu que toco nada, porque na verdade quem é o cabeça dessa parte rural sempre foi, eu quero que continue sendo, meu pai. Mas meu pai, depois de algumas experiências que ele teve comigo, depois de algumas ideias que a gente teve junto, principalmente depois daquela seca violenta que nós passamos. 2016. Ele viu assim que ele podia contar realmente comigo, sabe? Que eu estava ali para ser o braço direito dele mesmo. E ele via, até naquela época meio que uma loucura. Eu fechei o escritório uma semana, rapaz, para ajudar ele a transportar um gado que estava morrendo. E muita gente aqui na cidade falava que a gente era louco, a gente era doido. A gente rodou 4 dias sem dormir, junto com os carreteiros. Entendeu? E ao mesmo tempo meu pai estava fazendo silagem de cana lá na fazenda para uma parte do gado. E assim, a gente rodava. Minha mãe, coitada, a mulher, né, sempre
Sofre, coitada. Mãe ficava lá em casa doida, preocupada com a gente. Tem uma moça que é muito amiga dela, que mora aqui na rua São Paulo. Ela via as luzinhas a gente estava fazendo um comboio, tipo de 3, 4 carretas nesses 4 dias. Uhum. A gente contratou 4 carretas para fazer o transporte do gado. A gente arrumou um arrendamento fora, longe. E já quase chegando na Bahia esse arrendamento. E, assim, essa ideia de transportar foi sua? De tirar dali, você e seu pai junto? Meu pai, nós dois chegamos à conclusão junto que tinha que arrendar outra terra. Muita gente falava que o gado não ia aguentar o transporte. Só que o que aconteceu? A gente estava vendo outras pessoas, o gado estava morrendo na fazenda deles e sem fazer nada. Então meio que ficou sem saída. E aí eu sempre lá em casa ajudo meu pai a fazer as contas. Eu estava vendo que aquele negócio da ração para a vaca, a gente ia quebrar. Com aquele trem daquele jeito, para a vaca de corte. Falei, pai, nós estamos gastando, na época era R$ 119,83 por animal mês. Pai, nós temos que arrumar um arrendamento, nem que seja nesse preço, porque esse gado vai... Aí ele foi ajeitando. Ele foi tomar uma Coca-Cola com um vizinho nosso, lá no São Pedro, arrumou esse arrendamento. Olha pra você, Deus de novo. E aí o povo tudo começou. Você está vendo? E aí o povo começou que a gente era doido, que transportar esse gado. Aí começavam as críticas, né? Os homens das vacas quadradas. Igual também já criticaram muito meu pai, que é em outros pontos e tal, mas meu pai nunca ligou com isso, sabe? E aí, eu falei, Guilherme, por morrer, nós vamos tentar. E aí, quando eu estava falando, essa senhora, ela mora no alto, né? E aí, tipo assim, dava 2h30 da manhã, as carretas coladas, a gente não parava não, os meninos desciam da carretinha descia para poder olhar o gado, nesse chapadão aqui, indo para o São Pedro aqui, os meninos desciam das carretas gritando, porque para acordar, você está entendendo? Foi tenso mesmo. Operação de guerra. Foi tipo assim, foi um trem emergencial mesmo. A gente, rapaz, nós transportamos, sabe? Aí depois disso aí, não coube mais lá nesse local, a gente deu os animais de sociedade. Foi bem pesada essa situação. Bem tenso. Foi. A gente achou que não ia dar certo, sabe? Ninguém tá aqui para falar assim, você sai, Guilherme, você tá querendo dizer que você não já sabia. Tava tudo calculado, Não. Tava tentando, né? Tava tentando, para poder ver o que podia salvar e o que Deus podia nos resguardar daquilo. Essa época das canas foi dureza. Foi. E aí, rapaz, depois disso daí eu falei, pai, nós temos que organizar esse trem. E aí você me fala, então você que é o manda-chuva. Não, eu não mando em nada, eu dou ideia. Muitas ideias, meu pai, vamos fazer. Aproveita. Muitas ideias, meu pai fala, nós não vamos fazer. Entendeu? Muita coisa eu chego, pai, mas nós tínhamos que ter feito isso em tal prazo, pai. Mas não deu, mas está errado, nós temos que fazer em tal prazo. Sabe, a gente tem essa liberdade, ele me dá muita liberdade para falar, para negociar, para tudo, mas tudo lá em casa é em conjunto. Perfeito. Se eu falar para vocês assim, eu que organizo, eu não organizo sozinho, não organizo nada. Eu preciso dele. Eu preciso de minha mãe, eu preciso de minha irmã, eu preciso dos funcionários, entendeu? Quando vê assim, fala, parece até que é uma empresa, não tem nada de empresa. Funcionário é porque é mais de um. Mas é empresa. Querendo ou não, fazendo a empresa. A empresa céu aberto. Digamos, talvez, né? Mas assim, então assim, a gente faz todo um trabalho em conjunto, tem muita coisa para melhorar. Nós estamos longe de dizer assim que temos uma eficiência. Não fala que está longe, não. Fala que está no caminho. Falta chegar, mas está no caminho. Mas o que a gente não pode é desistir. Exatamente. E nem parar. É sempre em movimento. Botar a cuca para funcionar que dá certo. Entendeu? Então o esquema nosso é mais ou menos por aí. E aí a gente foca sempre no gado Nelore, né? Que é o nosso forte, é esse produto aí. O nosso produto é esse, venda de bezerros, dos machos. As fêmeas a gente vende só uma pequena quantidade, uma parte é para reposição, porque a gente mexe muito com seleção da genética do gado. E a seleção hoje não é só da genética. A gente seleciona a genética e a eficiência reprodutiva. Porque a grande bola da vez é a eficiência reprodutiva. E isso, rapaz, eu vou te ser sincero, eu vim aprender isso não tem muito tempo, não. Massa. Entendeu? Então a gente vai adaptando, vai organizando. Vai observando, vai vendo o que está funcionando, o que é tendência, o que. Vai tendo humildade, pergunta um, pergunta outro. Mas você vai na fazenda de fulano, outro cara de referência aqui é Maurício Batista. Ver o que está funcionando para ele, né? Como é que ele está fazendo. Usando, Essa estratégia. Eu acho que não. Não. Outra pessoa aqui também outras pessoas aqui também que eu gosto, sem querer assim desmerecer as outras, e aí eu gostaria que as outras que estão no mesmo patamar se sentissem elogiadas também. Por exemplo,
Doutor Eduardo Santana, vulgo piloto. Você conhece piloto demais. Fera, pai de outros netos. Pra mim, um dos melhores veterinários de campo. Rapaz, eu já vi piloto fazer cirurgia, sabe? Assim, lá em casa. E outro ele é parceirão do seu pai, né? É amigo, assim, do peito, né? Pessoal. Outro produtor rural também que eu, assim, admiro muito. Aí, no caso, é meu primo, Túlio. Acho bacana o trabalho que ele faz de eficiência reprodutiva na fazenda, sabe? Tá melhorando também. Outro trabalho que eu acho muito bacana que é desempenho. Um cara interessante nós trazer aqui para trocar ideia. Você fala, foi bacana. Túlio. Também, né? Formou, tá trabalhando na região e tal. Outro profissional muito bacana, ele não está aqui hoje, mas o doutor Lucas Emerick também, um cara assim bacana também, ele utiliza muito a teoria na prática, sem forçar demais os investimentos, sabe? Um cara assim bem centrado. E fora essa galera que você falou aí, Gustavo, né? Outro cara top aí também, sabe? Então, assim... Tem material humano de excelência. Nós temos. O que falta, Jô, às vezes é dinheiro para a gente investir em tudo. Entendeu? E Eric, né? Então, assim, mas assim, o importante é você traçar suas metas, buscar isso, ter humildade, verificar, fulano tá fazendo assim, Beltrano tá fazendo assim, mas peraí, esse negócio de fulano dá para encaixar aqui no meu? Ô, moça, às vezes você vai na frente de um cara, você vê um curral lindo, maravilhoso, top das galáxias, mas às vezes você não pode fazer aquele curral daquele jeito. Mas você precisa de um curral. Então você copia uma coisinha ou outra ali dele ali, no seu. Vai devagarinho, né? Um passo cada vez, no seu tempo. Escritório, a mesma coisa. Você vai, às vezes, uma mega estrutura. Poxa, esse cara aqui, eu vou fazer igual. Aquela vaidade, né? Mas e aí, será que o seu tempo, o seu espaço, o seu momento é para aquilo? Será que às vezes não era só para você ir ali copiar um detalhe, para melhorar ali, para depois você passar para a segunda fase? Na saúde. Rapaz, não adianta. Quando eu ainda sou gordo, né? Mas assim, em vista do que era, né? Então, assim, no começo, você já pensou? Se eu ficar só do lado e olhando só pessoas do corpo escultural, só cara bombado, trincado, ou aquelas mulher massa. Desanimava. E eu fiz esse trajeto errado, porque muitas vezes eu ficava olhando isso. Eu falava, eu não vou conseguir nunca. Só que aí, quando você começa a escutar outras pessoas, aí você escuta com um amigo seu, vão para a academia. Vão lá, Gui. Gustavo, vão lá, Gui. Igual o Gucci. Sabe? E você escuta eu e Giovanni falando que não vai, você fala, não, eu tô no caminho certo mesmo. Sabe? Você chega lá, vê outras pessoas. Eu vejo hoje pessoas que entraram lá na academia que estão lá buscando. Eu buscava no começo saúde. E hoje eu só busco saúde. Não, eu busco saúde, mas também tem um pouquinho de vaidade também. Vamos mentir, não. Lógico. Entendeu? A gente tem Yuri Terra que fica até fazendo resenha da gente lá, sabe? Hoje mesmo ele brincou comigo, vou forçar um pouquinho mais no bíceps seu aí, porque você vai lá e tal, só pra fazer resenha mesmo, entendeu? Falar de Yurão aqui, eu já te convidei mais de 10 vezes, deixa de ser boiola e vir aqui trocar ideia com nós. Você aprova eu vir aqui? Com certeza. Eu acho que desde que seja após o horário do meu treino. Mas enfim, galera. Você é aplicado até para treinar, né? É na escola, é no trabalho, inclusive para treinar. Eu não sou aplicado só na alimentação. Aí é foda, rapaz. Mas porque... senão você ia ser perfeito também, ué. Não, que eu tô longe de perfeição, bicho. Mas assim, só para. Não sei como é que tá nosso tempo aí, mas assim. Fica à vontade. O negócio de Rita, eu vou te explicar. Mano? Você tá doido? A motoca lá, que você pergunta. Uhum. Há muito tempo, eu não colocava nome nos treinos, não. Mas aí eu tive um convívio com a pessoa e ela colocava nome nas coisas dela, né? Um convívio com a gata. Nós vamos, né? Não, assim, é a convivência da vida, né? E aí, assim, e aí ela colocava o nome, né? Ela tinha um jipinho, ela botava o nome dele de Brutus. Aí ela tinha Aí depois ela teve um CrossFox, botava o nome de Trovãozinho, porque andava mais que o jipinho e tal. Eu falei, eu gostei desse negócio, vou botar o nome nos trem também. E aí eu botei nome, né? Tinha um carro que eu botei o nome de Gasparzinho, era uma estradinha. Aí depois eu tive uma caminhonete botando dela de Mula Branca, porque muita gente coloca. Uhum. E a moto, rapaz, a moto não tem nome. E aí, bestando, em casa, deitado,
Não foi da música, não. Foi do TikTok. Foi do TikTok daquele cara. Você sabe aquele cara? Aí a Rita, minha Rita. Saltóide. É Rita que chama? É Rita. Ah, tá. Aí eu falei, rapaz, eu vou botar o nome dessa moto é de Rita. Mas eu acho que ela não gostou, não. Porque foi botar o nome dela de Rita e ela me largou na mão. E eu acho que eu vou. Às vezes ela é macha. Tá doido, tá montando em cima do mar? Pois é, mas ainda bem que eu que tô montando, né? Posso o contrato. Tava ruim. E a carreta hoje que você tá? Qual é o nome dela? Não, aí não coloquei o nome Vou dela. colocar agora, arruma o nome aí, que você é um cara criativo. Muito criativo. Então, Qual a cor? Prata. Ô Gui, Prata no golzinho é bala de prata. Bala de prata. é mesmo, bala de prata. Ô Gui, pra gente tá chegando ao fim aqui e tal, acho que foi uma conversa maravilhosa. Eu acho que eu conversei demais. Não, você tá doido, top demais, top demais. Eu costumo perguntar isso e faz todo sentido. Lógico que você tem planos, tem objetivo de igual vou mexer na fazenda, mexer no escritório e tal. Você é um cara realizado, que mensagem você deixa pra turma que pretenda ou estudar ou procurar uma profissão e tal, ou que tem, sei lá, tá meio gordinho, às vezes, já passei do tempo e tal. O que você deixa pra essa galera aí? Eu acho o seguinte, eu não sou muito bom de pessoas que conseguem falar aquelas frases prontas, aqueles clichê e tal. E assim, tem horas que isso é até bom. Tem horas que a gente está num momento ruim da vida e tal, a gente escutar, a gente ler, ajuda muito, dá aquele gás. Mas eu confesso que eu sou péssimo para decorar essas paradas, sabe? O que eu tenho para dizer para todo mundo é o seguinte, não existe tempo, sabe, para você iniciar nada. Nós só não vamos conseguir dar jeito, e até pegando, talvez, pode ser até parafraseando, nós não damos jeito para a morte. Perfeito. Infelizmente, né, a ciência nós ainda não conseguimos descobrir nada para ressuscitar. Ainda não, né? Então, poxa, eu tenho mais de 30 anos. Realmente, acima de 30 anos é um pouco mais difícil poder perder peso? É mais difícil. Mas isso não quer dizer que é impossível. Perfeito. Mas, poxa, eu acho que igual... eu não vou conseguir ficar trincado. Eu sei que eu não vou ficar trincado. Eu sei disso. Só se eu fizer plástica, eu tenho medo. Entendeu? Eu tenho medo de fazer aquilo. Tem lá, pô, faz. Tem primo amigo que já fez. Fala comigo, faz, não vai dar nada. Mas tem aquele cara que fez e morreu. Vai que é você. Que sou eu, pronto. E é por isso que eu não entro no mar. Se a gente pensar muito, você tá certo. Então, veja bem. Mas não vou ficar trincado. Cara, não precisa você ficar trincado, não. Se você melhorar, já está excelente. Eu não estudei, eu não tive oportunidade de estudar, né? Eu não tive uma família para poder pagar o estudo para mim, ou às vezes até tive, mas não aproveitei. Moço, esquece isso. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Pense no que é positivo. Para lá. O que você vai poder fazer. Entendeu? Então é o seguinte, meu pai, outra coisa do meu pai, e aí eu falo meu pai, que tipo assim, lá em casa eu brinco assim, que eu puxei metade do meu pai no sentido de tipo assim, tentar resolver os problemas, no sentido de saber, às vezes, negociar alguma coisinha, outra não, que eu seja de se relacionar mestre, também. Né, de me relacionar, pai é bem popular, né? E da minha mãe eu já puxei a vontade de estudar e a disciplina, porque pai odeia ler qualquer trem. Se você der para ele uma coisa que tiver mais de 5 linhas, você sabe que a sexta ele não vai ler. Entendeu? Só que ele vai ficar... aqui, ele vai ficar puto da vida. Não lê não. Lá em casa, na hora de organizar a lista do material que a gente faz, as coisas, que eu coloco ele sentado para poder ele anotar as coisas para mim, a primeira folha vai bem. A segunda para frente, se eu não acender o cigarro dele para poder acalmar, eu vejo que a vontade que ele tem é de rasgar aquele caderno na minha cara, sabe? Eu vejo. Mas eu sabe que precisa. Então, assim, só voltando, o que eu deixo? Eu acho o seguinte, seja na área de você quer emagrecer, você precisa emagrecer, não fica olhando aquele resultado final daquela pessoa maravilhosa, não. Pense em você é sua meta. Um dia após o outro ali, aquela luta diária, é isso aí. E, sabe, poxa, eu perdi 1 quilo. Ótimo! Lembrar que não é fácil, que não vai perder 10 quilos em um mês. Não vai, é difícil. Eu perdia, ganhar, moço, tô falando, agora eu queria estar, eu tornei ganhar um pouco. Era aquele gráfico, né? Entendeu? Isso é complicado. Mas você deveria fazer a dieta certa. Não é fácil. Mas você... Veja bem, o que você acha melhor? Tentar fazer a dieta ou não tentar de forma nenhuma?
Fazer a dieta mais ou menos ou não fazer. Eu estou aqui querendo dizer o seguinte, o ideal é você tentar ser perfeito, mas nós não somos perfeitos. Não, entendi demais. Já que nós não somos perfeitos, vamos tentar fazer pelo menos 70%, 60%, mas vamos tentar fazer. É melhor do que nada. Melhor do que nada. Na área... Feito é melhor que perfeito. Oi? Feito é melhor que perfeito. É melhor que perfeito. Na área profissional, você tem dificuldade em alguma área, procura ajuda. Tenha a humildade de procurar. Você precisa de algum profissional para te ajudar naquilo ali? Procure ele. Você é bom naquilo ali? Faça sozinho. Se orgulhe daquilo. Entendeu? Top. E no meio rural também é a mesma coisa, porque é empreendimento, é tudo a mesma coisa. Negócio, é variáveis. E sempre fique feliz quando o próximo for vencedor. Show, Gui. Todo mundo tem espaço, todo mundo tem lugar. Jó, eu já tive decepções. Por exemplo, aqui nós contamos uma história da forma que o concurso não... ficou para lá. Ficou, mas você acha que lá atrás eu não fiquei chateado? Você acha que eu já não fiz concurso que eu almejava e que deu errado? Eu podia ficar me lamentando até hoje com isso. Quando eu era gordo, ainda sou, né? Mas que eu era bem gordo mesmo. Vamos dizer assim, nós estamos... Você tá bem demais, amor. Eu podia ficar me lamentando por aquilo. E eu me lamentei muito tempo por aquilo. Mas não é o certo. A vida está aí e tem vários caminhos para a gente seguir. Você tem um caminho de ficar se lamentando, não fazer nada, e você vai ficar... Esse aí é o pior. Esse é o pior. Você tem o caminho de tentar... De fazer mais ou menos, empurrando. E você vai chegar em algum lugar. Exatamente. Você tem o caminho da disciplina. E também pode dar errado. Mas só vai dar errado se você tentar. Se não tentar... Exatamente. Na verdade, a chance de dar certo é só se você tentar. Se você não tentar, já deu errado. E aí eu falo, você... Quantas coisas você já mexeu? E vão mexer mais. E quantas críticas você já sofreu? Normal. E você desistiu? E nem vou. E é só o começo. É assim. Entendeu? E eu vi hoje no story seu, e eu acho que isso tem que ser falado. Perguntou, e quantas críticas? O que você falou? Escuta e deixa pra lá. Então analisa, vê o que pode ser ajustado e pronto. Mas isso foi uma crítica construtiva. Com certeza, com certeza. Então Show de bola, Gui. Porra, bicho. Brigadão, Ericão. Tem mais isso aí. coisa pra... Agradecer a presença de Gui, deixar claro para ele, né, como sempre, que é a primeira, mas não será a última. Se tiver algum projetinho aí, alguma coisa aí para falar, pode contar com a gente aí. Eu agradeço Tem outras oportunidades aí, mais para frente, quando você virar juiz de direito. Eu acho que eu vou chegar nesse ponto ainda, mas se eu conseguir assim, dar um suporte bacana para a região nossa, no ramo do direito, se eu conseguir contribuir, talvez, em alguma melhoria também no meio rural, melhorando o gado, mostrando essa eficiência reprodutiva que eu quero buscar. Cabe a nós, mais novos, instruir e apoiar os mais velhos também, que tem mais experiência, mas às vezes a gente tem uma coisa mais inovadora, mais criativa, né? É o conjunto, né? Tá mais aberto a novidade e tudo. Queria agradecer vocês, mais uma vez, pela essa oportunidade. Igual eu falei, teve pessoas aqui de alto gabarito, de alto conteúdo. Não sei se o que eu falei aqui vai servir para alguma coisa. Mas, assim, de verdade. E uma frase que eu gosto muito de falar. Isso para qualquer pessoa, você sempre será referência para alguém. Sempre terá alguém que vai estar abaixo do seu nível de conhecimento. Perfeito. Sempre. E eu acho que a gente teve a honra, a gente teve a honra de registrar um pouquinho de quem é você, de sua história, de sua trajetória, de sua essência, né, da questão da disciplina, da luta, do seu humor. Você é um cara assim, sempre tá sorrindo e tal, positividade lá em cima. Parabéns a galera para isso. Exatamente. Eu tenho certeza que é um conteúdo muito inspirador, que é justamente o que a gente busca com esse canal aqui, puxar a galera para cima. Um cara que teve condição de estudar e tudo, mas teve a dificuldade de peso, tá aí, beleza. Estamos tentando. Profissional de excelência, e eu sei que gosta do direito, ou qualquer profissão que seja, a luta diária. Então é isso aí. Guizão, brigadão, parabéns. Vocês. Ano que vem vai formar um monstro no direito. Quem, rapaz? Eu.
Aí, mas eu vou falar, já que nós estamos finalizando aqui, vai ser brutal mesmo, cara com experiência bancária. Brutal. Galera, então fica assim. O João fala que eu sou advogado dos bancos. Esse cara é advogado dos bancos, bicho. A gente vai reclamar de uma taxa do trem. Você negociou minha taxa daqui a trem? Ele é advogado dos bancos, dos bancos, safado. Galera, então fica assim. Guizão na cor, Guilherme na cor. Amanhã a gente vai ter Terezinha aqui também. Nós vamos gravar hoje, mas nós vamos postar incrível também. na quinta-feira, outra guerreira. É só águia. E já curtiu muito pagode lá no Terezinha. Nossa, demais. É só águia. Nossa. Então, agradecer também aos patrocinadores aí, né? Luana Peco Cabeleireira, valeu Lu. Agradecer também ao Jovis Burger. Agradecer a do Vale Conveniência e a agência Tritop para você que quer expandir seus negócios na internet. Conta com nós. Valeu. Garela, valeu. Guizão, forte abraço, irmão. Pra nós. Tamo junto. Valeu.